Oi, turminha! Oi, famílias! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar então o nosso dia de atividades. Hoje, no caderno de matemática e no livro também nós vamos utilizá-lo. Então, para iniciar, vocês escrevam no caderno de matemática o cabeçalho com o nome da nossa escola, a data de hoje, que é terça-feira, 15 de junho de 2021, o nosso ano, que é o terceiro ano B. Pulem uma linha e escrevam livro de matemática, páginas 58, 59 e 60. E hoje nós vamos falar medidas de comprimento nesse livro. Para iniciar na página 58, vocês irão observar o metro, o centímetro e o milímetro. Então, com as mudanças no modo de vida e as novas necessidades do ser humano, criou instrumentos para medir comprimentos com a maior precisão, e as unidades de medida passaram a ser padronizadas. E algumas dessas unidades de medidas, turminha, de comprimento, são o metro e o símbolo é o M. Então, quando tiver um símbolo M, nós sabemos que é metro. O centímetro é o C e o M, aí nós sabemos que é o centímetro. O milímetro é o M e o M junto. Por exemplo, 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro. E 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. Ok? Entenderam? Vamos para outra explicação. Vamos ver agora alguns instrumentos que nós utilizamos para medir comprimentos. O primeiro instrumento, turminha, é a régua. A régua que vocês têm em casa, que vocês levavam para a escola, que vai do 0 até o 30. Então, ela mede 30 centímetros essa régua. Nós usamos para medir várias coisas na nossa casa, na nossa escola. A fita métrica, que também é utilizada para medir. Muitas pessoas que fazem costura usam essa fita métrica. O metro articulado, geralmente pedreiro, né? E a trena também, geralmente pedreiro, engenheiros usam muito essas duas ferramentas, que é o metro articulado e a trena, ok? Então vamos responder algumas atividades. Nós sabemos que todos esses instrumentos aqui são para medir comprimentos, ok? Apenas comprimentos. Então, você poderia usar alguns desses instrumentos para medir. Vamos lá. A massa de uma pessoa, ou seja, quanto uma pessoa pesa, nós conseguiríamos saber quanto uma pessoa pesa através desses instrumentos aqui, da régua, da fita métrica, da trena? Pensem um pouquinho, seria possível isso? Se sim, coloquem que sim, se não, coloquem a palavra não. B. Nós conseguiríamos medir o comprimento de um tecido com esses instrumentos? Sim ou não? Coloquem aqui na frente. C. A largura de uma rua, nós conseguiríamos medir a largura de uma rua com algum desses instrumentos? Sim ou não? D. A profundidade de uma piscina, o tamanho, o comprimento de uma piscina, a gente conseguiria medir com algum desses instrumentos? Ó, lembrando que o metro articulado, gente, ele é muito grande. Ele parece que ele é pequeno, mas tá vendo? Você vai abrindo ele, vai ficando maior. Assim como a trena também, você vai abrindo e vai abrindo, cada vez mais ficando maior. Então, a D, a profundidade de uma piscina, sim ou não? E a última E, a temperatura da água de uma piscina, se a água está gelada, se a água está fria, se a água está morna, conseguiríamos medir com algum desses instrumentos, com a régua, a fita métrica, o metro articulado ou a trena? Sim ou não? Ok? Vamos então para outra página. Para expressar medidas de comprimento, podemos utilizar diferentes unidades. Observe situações em que o metro, o centímetro e o milímetro podem ser usados. Podemos usar o metro para indicar a altura de um monumento. Vejam só esse monumento aqui. É o obelisco lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Vejam só. O obelisco, gente, ele mede aproximadamente, ó, pegando aqui da base, né, que é o chão,
até na outra base, no outro comprimento, ele mede aproximadamente 72 metros. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse objeto, é o mesmo que um prédio com 24 andares. Olha só, é muito alto, né? 72 metros, então, é o mesmo que a gente estar olhando ele de um prédio de 24 andares. É muito alto. Vamos para um outro. Para indicar o comprimento de uma lagarta, podemos utilizar a unidade de centímetros. Pode ser uma régua, né? Que a gente consegue medir. Olha só, a lagarta, gente, ela está atingindo 8 centímetros de comprimento, tá vendo? Da base aqui dos pés até a cabecinha dela. E na fase adulta, elas transformam-se em mariposas, conhecidas como olho de boi, ou seja, aquelas borboletinhas. E elas podem chegar até 8 centímetros. Vejam só, eu tenho aqui um pedaço de uma trena, que ela está aqui medindo até 9. E olha só, eu coloco até 8. Tá vendo o tamanho que ela pode chegar? Não é tão grande, né? Mas até 8 centímetros. Vamos para o outro. Vamos ver a joaninha em milímetros. Vejam só, gente. A joaninha, ela pode medir 1 milímetro até 10 milímetros. E podem viver apenas 180 dias. Há cerca de 5.000 espécies de joaninhas espalhadas pelo mundo. Olha só que interessante, né? Quer dizer que vocês não vão só conhecer a joaninha, que é essa daqui, que é a mais tradicional que nós vemos, como a gente observa em desenhos, né? Que ela é pretinha, que é vermelhinho com pintinhas. Tem outras cores, outros tipos também. E olha só 1 milímetro, como ela é pequenininha. Olha aqui onde mede 1 milímetro. Tá vendo, gente? É aqui, ó, no início da régua, aqui no número 1. Lá no início da régua. Então, ela é bem pequenininha. Tá vendo? Aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4 milímetros. Aí, aqui, ó, eu tenho 5. Então, seria meio milímetro até chegar num centímetro. Aqui seria 1 centímetro já, mas o milímetro, ele tá aqui, ó, tá vendo que são os pontinhos menores? Então, esses são os milímetros. Aqui nos pontinhos maiores são centímetros. Olha só. Esse pontinho maior é o centímetro. E esses menores são milímetros. Ok, turminha? Vamos então à primeira atividade. Número 1. Você tem mais ou menos 1 metro de altura? É uma resposta pessoal. Vocês sabem a altura de vocês? Vocês têm, então, mais ou menos 1 metro de altura? Coloquem que sim ou não. Vocês podem colocar a altura que vocês têm também aqui, ok? Nessa linha. 2. A porta de entrada de onde você mora tem mais ou menos 1 metro de largura? Largura. Olha só, largura, gente, é aqui reto. A altura é no tamanho. No horizontal, que é a linha do horizonte que a gente fala, seria a largura, ok? E a altura na vertical, em pé, né? Podemos falar em pé, ok? Então, a porta de entrada de onde você mora, da casa de vocês, tem mais ou menos 1 metro de largura? Coloquem sim ou não aqui na linha. 3. É hora de estimar comprimentos. Vamos fazer estimativas. Então, na A, qual é, em metro, a largura da sua sala de aula? Não vamos colocar sala de aula, vamos colocar sala da sua casa. Então, qual é, em metro, a largura da sala da sua casa? Pergunta para a mamãe, para o papai, que eles vão saber ajudar vocês a responderem. Vocês coloquem aqui a resposta, tá bom? Na B, não vamos fazer. Coloquem o X aí que nós não vamos fazer, tá bom? Na página 60. 4. Juca andou 335 metros, olha aqui. Enquanto Zico, ele andou 353 metros. Qual deles percorreu a maior distância? Vocês podem fazer uma conta, tá bom? De menos ou mais. Então, a gente sabe, ó, que 335 metros foi Juca que andou.
E 353 metros foi o Zico. Façam a estimativa. 335 é maior ou menor que 353? Aí vocês saberão quem andou mais, se foi Juca ou se foi Zico. E escrevam aqui nessa linha, ok? Essa daqui, ó, não precisa fazer, tá? De baixo. 5. Leia a dica de Caio e dê o comprimento de cada caneta. Olha o que o Caio está falando. Veja como você pode usar uma régua, alinhando o tracinho que marca o zero em uma das extremidades do objeto, na qual você quer medir o comprimento. Então, vamos lá. Ó. Vocês estão vendo essa caneta? Ela tá aqui ela tá deitada e a régua tá indo do 0 até o 8, tá vendo? Ele tá medindo até o 8, onde está a outra ponta. Então, de uma ponta até a outra ponta, qual é o comprimento? Tá vendo? Então, é do 0 até o 8. Já tô até falando a resposta. Qual é o comprimento dessa caneta? Observem, então, e coloquem nessa linha aqui, ok? Na B, olha essa outra caneta. Também, uma ponta está no 0 e a outra ponta aqui no 10. Então, uma ponta no 0 e a outra ponta vai até o 10. Então, qual é o comprimento dessa caneta? Essa daqui, esse daqui está em centímetros. Vejam bem, qual é o comprimento. Tanto a caneta de cima quanto a de baixo é centímetros. Então, vocês coloquem o tamanho que é a caneta, tá? Então, vai do 0 ao 10, essa do 0 ao 8. Eu tô até dando a resposta, viu? Vamos ver se vocês estão observando. Agora, na casa de vocês, o que vocês irão procurar? Procure um objeto que tenha 20 centímetros. 20 centímetros. Usem a régua de vocês. A régua de vocês da escola vai até o 30. Até 30 centímetros. Então, vai ser fácil de você encontrar alguma coisa com 20 centímetros, porque você vai pegar a régua e vai começar a medir. Por exemplo, pode ser um notebook, a tampa de uma mesa, não sei. Usem a criatividade de vocês. Ou a porta de um armário pode ter 20 centímetros, pode acontecer, né? Então, peguem a régua de vocês e meçam algum lugar que tenha 20 centímetros e coloca o nome desse lugar no caderno, que vocês mediram 20 centímetros. Coloca o número 20 centímetros e o que vocês mediram. O outro objeto, ele tem que ter 1 metro. Peçam a ajuda da mamãe, do papai, para achar alguma coisa na casa de vocês que tenha 1 metro. Se vocês tiverem uma fita métrica, é mais fácil ainda de medir, fazer essa medição. Tá bom? Vocês vão colocar 1 metro e escrever o nome do objeto que vocês encontraram. Ok? Essa é a atividade de hoje, muito fácil, muito simples. Qualquer dúvida, a professora está aqui para ajudá-los. Ok? Bons estudos e beijão!